Peru. Então, esse é o objetivo dessa discussão agora, e ela vai ser importante para a lei de Ampère, para a compreensão da lei de Ampère. Por quê? Porque o que é fluxo de J através de uma superfície? O que é fluxo de J? J é o quê? Corrente por... Qual é o nome do J? Densidade de corrente. Não é vetor, densidade de corrente? Então é corrente por alguma coisa, é corrente por área. Fazer uma integral de superfície com J é J vezes área. J é corrente por área, isso dá o quê? Corrente. Então, o que significa, por exemplo, o lado esquerdo dessa equação? O que é isso aqui? Exatamente. Aliás, eu acho que eu vou fazer umas perguntas na prova desse tipo. Vocês têm que escrever, tem que fazer conta. De repente eu posso falar assim, diga com palavras o que significa essa expressão. Aí vocês têm que dizer isso, olha. Isso daqui representa a corrente que cruza a superfície S1. Isso daqui é a corrente que cruza a superfície S2. O que eu estou dizendo é que se a corrente é estacionária, eu vou ficar escrevendo toda hora que eu estou no regime estacionário de corrente. Se eu não falar mais nada, eu estou no regime estacionário de corrente. Okay? Então eu estou dizendo o seguinte, no regime estacionário de correntes, a corrente que cruza a superfície amarela e a que cruza a superfície azul são exatamente as mesmas, porque elas têm a mesma borda. A borda delas é a curva orientada C. Daí a expressão que eu falei na aula passada, mas eu não matematizei bem a expressão, da gente poder falar na corrente que cruza uma determinada curva. Eu até falei, a corrente abraçada por aquela curva. Alguém podia ficar preocupado e falar, peraí, a corrente que cruza, abraçada por uma curva, a corrente cruza uma superfície. Então tem que dizer qual é a superfície. Aí você fala, nossa, mas tem infinitas superfícies que tem aquela mesma borda. No entanto, como a gente vai demonstrar, para a corrente estacionária, a corrente através de qualquer superfície com aquela mesma borda é a mesma. Então a gente não precisa nem especificar a superfície. Basta especificar a borda da superfície e já está amarrada qual é aquela corrente que passa ali, entendeu? Então eu vou usar essa expressão, ela pode ser útil para a compreensão da lei de Ampère. Bom, então vamos fazer essa demonstração. A demonstração é muito rápida e ela é baseada nessa equação. Eu vou usar essa equação apropriadamente e em 3 linhas eu vou chegar onde eu quero. Então, para fazer essa demonstração, eu vou definir uma outra superfície. Eu vou definir uma superfície que eu vou chamar de S1 til. Então, com esse objetivo, definimos, eu vou chamar de S1 til. Eu vou mostrar no desenho qual é essa superfície. Eu chamei de S1 porque ela é em tudo idêntica a S1, exceto por uma coisinha, tá bem? Eu peguei exatamente essa superfície amarela, que era o S1, reproduzi aqui. Porém, essa que eu estou chamando de S1 til, ela está orientada para baixo. O L1 chapéu til, ele está para baixo. Então, essas superfícies são quase idênticas. Elas só não são idênticas porque a orientação que eu escolhi para uma é diferente da que eu escolhi para outra. Tá bom? Vocês sabem que uma superfície pode ser orientada com a normal para um lado ou com a normal para o outro. Isso leva a resultados diferentes. Se eu calcular o fluxo através dessa superfície ou daquela, dependendo de para onde eu definir normal, pode aparecer um sinal negativo, um sinal, um fator menos 1 global aí, tá certo? Então, mudar a orientação muda alguma coisa. Por isso que eu chamei, eu denotei por outro nome. Mas continuei usando S1, porque, como eu falei, em tudo ela é idêntica à S1 amarela, exceto pela sua orientação.
está para baixo e não para cima. Então essa é a S1 tipo, ok? Agora